Paz do Senhor, meus amados, minhas amadas. Estou aqui com mais um vídeo do canal e hoje com palavra e louvor, né? Assim como Deus tem gerado no meu coração. E eu queria falar sobre um tema que tem sido ministrado na sede da Igreja Avivamento da Fé. Nesses 3 dias de congresso, amanhã é o último dia, né? E tem falado sobre sonhos. E o tema lá é ouse sonhar. Ouse sonhar, né? Então, irmãos, isso ficou muito no meu pensamento, né? E, e ousar sonhar não é uma coisa assim que você sonhou e aconteceu, não. É uma busca diária, é uma coisa que você tem que perseverar, como foi falado hoje. É uma coisa que você tem que insistir, sabe? Até acontecer e não desistir antes de acontecer, entendeu? É coisas que Deus ele mesmo gera no nosso coração, para que a gente venha entender que quem está no controle de tudo é Ele, quem vai fazer é Ele, quem vai realizar é Ele, mas a gente precisa acreditar, né? A gente precisa ousar a sonhar, né? E esses sonhos às vezes são frustrados. Esses sonhos às vezes não são da forma que a gente acha que vai ser. Por quê? Porque precisa de uma busca da nossa parte e perseverança também, né? E a gente precisa ser ousados para permanecer no propósito que o Senhor já gerou no nosso coração, que é um sonho que a gente deseja, que a gente almeja, né, que se realize, né? E que a gente sabe que o Senhor, ele tem todo o poder. Mas também, como foi falado hoje, né, os nossos planos têm que estar alinhados com a vontade e o querer do Senhor para poder se realizar, né? Então, eu quero estar compartilhando uma palavra com vocês. E eu vou falar um pouco sobre essa palavra. E em seguida eu estarei louvando, amém? Então, a palavra que eu encontrei que é mais próxima, que fala mais sobre isso, é Jeremias 29, né? E o seu versículo é o 11. E eu vou estar orando também até do 11 até o 13, tá? Então é Jeremias 29, do 11 ao 13. É o que eu vou estar lendo aqui, amém? Tá assim escrito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, irmãos, a primeira coisa que o Senhor fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Ou seja, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o que está dentro da gente, Ele conhece o que nos aflige, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece também o que a gente busca, né? Ele conhece o que a gente precisa, Ele sabe de tudo, né? Mas Ele diz aqui, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, a fim do que espereis. Ou seja, o Senhor, ele realiza o desejo do meu e do seu coração. Sim, ele deseja, perdão, ele realiza. Porém, precisa estar alinhado com os planos que ele tem para mim e para você. Porque senão a gente acaba sofrendo, né? Porque tem sonhos que são o Senhor que põe no nosso coração, mas tem sonhos que é algo que a gente quer.
Mas a gente precisa o quê? Perguntar para o Senhor se realmente é isso que Ele tem pra gente. A gente precisa falar com o Senhor para saber se é o que Ele realmente quer para minha vida e para a sua. Né? A gente precisa ter essa convicção, a gente precisa ter a certeza, porque quando as coisas são do Senhor, não há dúvida, sabe? Não há incertezas. É sim, sim e não, não. As coisas do Senhor é sim, sim e não, não. Não tem certeza, não tem dúvida quando as coisas vêm do Senhor. Entende? Então é nós que precisamos, às vezes, procurar dentro da gente para ver se aquilo é do Senhor ou se aquilo é de nós mesmos, sabe? Se aquilo provém do Senhor ou é de nós mesmos, né? Porque às vezes também a gente não aceita, sabe? Aquilo que o Senhor nos propõe, aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas, a gente não aceita muitas vezes, né? Mas o Senhor, ele nos conhece, ele nos sonda, né? Assim como em Salmo 139 diz que ele nos sonda, né? Ele sonda e nos conhece. Então, o que ele quer? Que a gente ouse a sonhar. O que é ousar a sonhar? É a gente entender que a gente precisa falar as coisas, pedir com convicção, com certeza, com autoridade, né? Com a unção que está sobre as nossas vidas, sabe? Porque quando a gente faz assim, dessa forma, a gente entende que o Senhor, ele vai começar a agir. Por quê? Porque ele viu que a gente tá com o pulso firme, a gente tá convicto que é aquilo, entendeu? E o Senhor quer que a gente seja ousado, né? Jacó, ele não largou o anjo enquanto ele não recebeu a benção dele, né? Ele foi até o fim, lutou, até ele poder receber a benção dele. E isso é uma ousadia, né? E quando nós temos essa ousadia, é forte, né? Porque Deus ele gosta que a gente seja dessa forma, ousados em tudo que nós pedimos, falamos, claro, com objetivo, não por emoção, não somente por falar, não, mas com convicção, com certeza de que é o Senhor que colocou aquilo dentro de nós e é por isso que a gente persiste naquilo, entendeu? É igual um milagre, uma cura. Se a gente não ir atrás, se a gente não buscar o Criador, que é o nosso Deus que nos cura, a gente não vai ser curado, entendeu? Porque tem coisas que é pros médicos, mas tem coisas que é só Deus que faz. E é isso que a gente precisa ter essa convicção. Deus ele deixou sim os médicos para nos atender, para nos cuidar. Mas tem coisas que é Deus, é só Deus, entende? Então por isso que a gente precisa ser ousado em tudo que nós formos fazer, né? Seja em uma oração, seja em algo que a gente precisa fazer ou decidir, né? Que seja tudo em base da oração e confirmação do Espírito Santo, né? Porque assim a gente não vai se frustrar, né? E ó, tá dizendo aqui: então me invocareis, ireis orar, orareis a mim e eu vos ouvirei. Então o que ele tá falando aqui? A gente precisa clamar, a gente precisa buscar, a gente precisa, né? Orar, clamar, chamar a atenção do mestre e ele vai ouvir, porque o Senhor ele sempre está disposto a nos ouvir, né? Por isso que o salmista diz, né, no Salmos 40, que esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Por quê? Porque esperar não é somente a gente orar, né? Não é somente clamar,
mas a gente ter a certeza de que o Senhor, Ele vai fazer, que Ele vai realizar. E quando o Senhor vê essa perseverança em mim e em você, Ele faz coisas tremendas acontecer, porque Ele viu dentro de mim e de você algo verdadeiro, algo real, que realmente a gente estava orando com toda a nossa fé. E é necessário a gente ter fé em tudo que nós buscamos, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Então, se a gente não tiver fé, se a gente não crer naquilo que a gente está conversando com o nosso Pai Celestial, que tudo pode, que é um Deus do impossível, e que Ele fala que tudo é possível ao que crê, né? Então, se a gente crê, a gente vai ver a glória do Senhor se manifestar, né? E vai dizer, por último aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. Como eu já tinha dito, tudo que a gente fazer com convicção, com o nosso coração aberto ao Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai responder. Não da forma que nós queremos, mas é da forma que Ele quer, né? Então a gente precisa ser mais ousados nas nossas orações, né? Quando a gente for louvar com ousadia, por quê? Porque é a nossa adoração ao Senhor, né? O nosso clamor, é a nossa entrega ao Senhor, né? E é isso que o Senhor, Ele espera de mim e de você. Uma adoração verdadeira, uma adoração profunda, né? Que venha realmente da nossa alma, porque Ele conhece, como eu disse, Ele conhece e sonda os nossos pensamentos, o nosso coração, qual é a intenção dele, entendeu? Então, que nós venhamos ousar a sonhar. Eu fiquei muito com isso no meu coração, porque é muito forte, né? Às vezes tudo parece que tá dizendo não, sabe? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas tem momentos em nossas vidas que tudo parece que de vez e pra frente vai para trás, sabe? Parece que não tá fluindo, parece que não tá acontecendo, parece que Deus não tá se movendo, mas não é bem assim. É quando a gente tá nessa etapa, é quando Deus está mais trabalhando por nós. É porque a gente não entende que Deus ele também trabalha em silêncio. Às vezes a gente quer que o Senhor fale. E Ele fala. Mas tem momentos que Ele não vai falar. Ele vai mostrar de outras formas que Ele tá te ouvindo. E Ele vai te responder de outras formas. Né? Às vezes através de um louvor, às vezes através da palavra. Né? De alguma forma o Senhor, Ele sempre nos mostra que tá falando comigo, com você, e que Ele te ouviu, e que Ele me ouviu, né? E às vezes a gente acha que o Senhor ele tá calado. Quantas vezes eu pensei isso? E o Senhor me mostrava que não, que ele estava falando comigo, mas às vezes eu estava tão frustrada, às vezes eu estava tão focada nos meus problemas e esquecendo que o Senhor ele estava ali o tempo todo comigo. E às vezes acontece isso conosco, né? Mas não desista, tá? Não abandona o barco, permanece, né? Volte a sonhar, né? Persista naquilo que você tem orado, naquilo que você tem buscado da parte do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai sim mover ao teu favor. Creia nisso em nome de Jesus, tá? Então, o louvor que Deus gerou no meu coração foi não pare, não pare de não desista, não pare, né? Não abandone o barco, sabe? Por nada. Mesmo que esteja difícil,
Continue sonhando, continue acreditando, continue buscando, continue perseverando, tá? O Senhor, Ele é contigo. Nunca esqueça disso, que Ele é contigo, né? Só sempre abra o seu coração. Dá o seu melhor pro Senhor, entrega o seu melhor, entrega. Porque o Senhor, Ele ama aqueles que entregam, que se entrega de todo o coração para Ele, né? Independente do que esteja passando. A gente só não pode desistir, né? E é essa palavra que o Senhor me deu e eu vou estar louvando. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois Jesus o Nazareno já deu ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, 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 pois a ordem de Jesus é essa. Então Jesus, ele nos levanta e nos mostra todos os dias que Ele está comigo e com você. E Ele é Jesus, aquele que deu ordem para acalmar o mar, né? Então, as tempestades que nós passamos não é para nós morrermos, mas é para nós amadurecermos, crescermos e para que a gente crie raiz, para que a gente tenha estrutura, né? Para outras coisas que a gente vai passar também, né? A gente precisa ter essas experiências, a gente precisa ter bagagem para a gente poder ser sustentada cada dia pelo Senhor e suportar as outras coisas, né? E olhar para trás, nossa, a gente passou por tanta coisa e a gente não vai passar essa? Vai sim, porque Jesus está no barco. E enquanto Ele estiver no barco, eu e você pode até balançar, mas a gente não vai naufragar. Amém? A gente não vai afundar em nome de Jesus, viu? Então receba renovo, fortalecimento, né? Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê estrutura, sabedoria, né? E que a gente venha ser sustentada a cada dia pelo Espírito Santo. Amém? Sejam todos abençoados. Sejam todos revestidos das armaduras de Deus para resistir os dias maus. Amém? Que Deus abençoe e continue falando com você, assim como Ele tem falado comigo. E compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo do canal. Amém?